Olá, como dissemos na primeira aula de nervoso, dividimos para não ficar muito pesado o assunto, né? E isto é uma visão, né, do tecido nervoso, quer dizer, a visão do histologista sobre o sistema nervoso em geral. Nós destacamos mais o que é neurônio, suas porções, e neuróglia, e morfologia do sistema nervoso central, a primeira aula. E agora vamos falar um pouco sobre a fibra nervosa, né? E como se dá a condução do impulso nervoso nessa fibra, o que é sinapse, assim, bem rapidamente, e uma noção morfológica da constituição do sistema nervoso periférico, né? Uma formação de nervo e gânglios. E morfologia também do sistema nervoso autônomo. Bem, se vocês estão lembrados da primeira aula, o neurônio é formado por um corpo principal, que nós chamamos de pericárdio. Então, por favor, não lembrem do neurônio como pericárdio. Pericárdio é apenas uma porção do neurônio. O neurônio é formado de um corpo principal, que nós chamamos de pericárdio. Outras células também são assim, né? Então, por isso que não pode chamar o neurônio de pericárdio. Então, além de ter esse corpo principal, onde está o núcleo, o neurônio também tem a fibra nervosa, que pode ser axônio ou dendrito. No sistema nervoso, quando forma feixes, né, esses axônios e dendrito, nós chamamos o sistema nervoso central de tracto. Tá? E no sistema nervoso periférico de nervo. Tá? E essa fibra nervosa, tá? Veja bem, fibra nervosa é axônio dendrito. Quando eu reúno essas fibras nervosas em um conjunto de fibra nervosa, é que eu vou ter o nervo. Então, quem é mielinizado ou não mielinizado? É a fibra nervosa. E às vezes depois a gente tem um conceito de que o nervo é mielinizado, o nervo é amielinizado. Na verdade, ele tem fibras nervosas mielínicas e amielínicas. Né? E essa fibra nervosa, ela é feita, né, produzida no sistema nervoso central por uma célula da neuróglia chamada de oligodendrócito. Então, o oligodendrócito é capaz de produzir mielina em algumas fibras que estão próximas do seu corpo, além de ser célula satélite também do neurônio, como nós falamos na primeira aula. Né? E como é que se dá isso? É um envoltório da membrana citoplasmática, né, dessa célula, e vai formando como se fosse um rocambole, vai volta, né, de dentro para fora. Entre uma célula e outra vai ficar um espaço, né, entre uma fibra, parte da fibra mielinizada e a outra vai ficar um espaço, que é o nódulo de Ranvier, que faltou um N, Ranvier, né? E isso no sistema nervoso central. Tá? No sistema nervoso periférico, a célula que produz a mielina é chamada de célula de Schwann. Tá certo? Então, o plasmalema dessa célula, ou seja, a membrana citoplasmática dessa célula, ela se enrola várias vezes em volta do axônio, né? Formando o que nós chamamos de bainha de mielina. Tá? Aqui é o axtoque, de novo, o oligodendrócito, mostrando o início, né, do axônio, da mielinização do axônio, certo? Ela vai enrolando, tá? Ficando a parte inicial por dentro e a parte final ligada com o próprio oligodendrócito. Então, essa porção da mielina, tá certo? Ela está ligada à célula. Essa célula que a mantém essa estrutura, né, de mielina em volta do axônio. Tá? Como é que se dá isso? Olha aqui.
temos aqui uma fibra nervosa, tá? E aqui a célula, que pode ser célula de Schwann ou a órgão dendrócito, envolvendo a fibra, tá? Ele vai formar então um mesaxônio interno inicial, ó, mesaxônio interno, e depois vai se dobrando, enrolando, justamente várias vezes, e quanto mais vezes ocorrer esse dobramento da membrana sobre a fibra, mais nobre ela vai ser uma condução do estímulo. Então, vocês vão ver mais para frente, certo? Então forma um mesaxônio interno e um mesaxônio externo, tá? Lembre-se sempre que aqui dentro eu tenho a fibra nervosa, tá? O axônio, e em volta a célula que produziu a mielina, que é o órgão dendrócito do sistema nervoso central, e a célula de Schwann no sistema nervoso periférico. Olha aqui nessa figura, a mesma coisa, tá? Em azul, aqui eu tenho a fibra nervosa, o axônio, e em volta a célula. Esse amarelinho é tudo citoplasma da célula de Schwann, certo? E esse aqui é o núcleo da célula de Schwann, que se adequa, que se acomoda de acordo com o tamanho ao longo dessa fibra nervosa. Veja aqui, uma fibra mielinizada, né? Olha o núcleo de uma célula de Schwann, certo? O seu citoplasma, que está aqui em volta, tá? E a sua membrana citoplasmática que dobrou-se várias vezes, olha aqui. Se nós pegarmos o destaque, tá? Por isso que a mielina, ela tem uma constituição lipídica muito forte, porque é feita por fosfolipídio da membrana citoplasmática da célula de Schwann ou do órgão dendrócito central, ok? Isso não só é uma proteção, como vocês vão ver, como também ajuda na condução do estímulo nervoso, tá? Essa é uma fibra mielinizada, tem várias dobrinhas, mas nenhuma fibra, olha, guarda bem isso, nenhuma fibra do neurônio, fibra nervosa, seja dendrito ou axônio, principalmente axônio, né, vai estar desprotegida de uma célula de Schwann no periférico ou de um oligodendrócito do sistema nervoso central. Pelo menos uma voltinha dessas células vai ter em volta do axônio, entendeu? Então, a fibra amielínica, ela não tem várias dobras, mas ela tem pelo menos uma proteção de uma célula de Schwann. Então, não existe fibra nervosa sem célula de Schwann em volta no periférico e oligodendrócito no sistema nervoso central. Sempre haverá proteção dessa célula. Ela é amielínica porque tem apenas uma voltinha da membrana citoplasmática da célula de Schwann, tá? E ela será mielínica, essa fibra, se tiver várias dobrinhas da célula de Schwann ou do oligodendrócito. Então veja aqui um axônio mielinizado, tá vendo? Olha o núcleo da célula de Schwann aqui, né? Aqui está o axônio e aqui está a mielina. Olha quantas dobras que teve aqui. E essas outras fibras que estão aqui também tem célula de Schwann em volta, tá certo? Só que ela tem apenas uma dobrinha, tá? Então, uma porção inicial só em volta dessa célula. Então, podemos classificar as fibras nervosas de acordo com a função. Ela pode ser uma fibra sensitiva ou aferente, né? Aquela que pega as informações da periferia para levar no sistema nervoso central. Ou fibra motora ou eferente, é aquela que leva a informação até a célula efetora. E de acordo com a morfologia também, então ela não tem mielina ou tem mielina, tá certo? E tem uma outra que vocês ainda não repararam, não conseguiram falar ainda, é de acordo com a localização dessa fibra nervosa, tá? Fora do sistema nervoso central, nós temos pericárdio de neurônio
né, nos gânglios. Então tem fibra nervosa que sai do seu nervoso central e vem fazer sinapse com esses pericários nos gânglios. E desses gânglios saem fibras também que vai levar a informação até a célula efetora. Então são fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares. Tá? Agora, como é que se dá essa condução do estímulo nervoso? Eu falei no início da aula, na primeira aula, que a única célula que tem a capacidade de conduzir o estímulo nervoso, interpretar o estímulo nervoso, gerar o estímulo nervoso, é o neurônio. E como o neurônio tem um pericário e às vezes um axônio muito longo, os estudiosos deram um nome para as porções desse axônio. Não que ele seja uma estrutura à parte, ele é um neurônio também, mas a sua parte de axônio recebe o nome de axolema, a membrana do axônio, e a parte de axoplasma, o citoplasma do axônio, certo? Então, se eu falar, o axolema, já estou falando da membrana do axônio, tá? Que não deixa de ser um neurônio, é um neurônio também. Então, existe um potencial da membrana desses axônios ou dessas fibras nervosas carregado de porções elétricas, né? E que normalmente os íons que compõem a porção interna e externa do axônio, tá, estão num equilíbrio, né? Sendo mais para fora mais positivo e por dentro mais negativo. Então, e quais são esses íons? Né? Dentro, qualquer parte do neurônio, seja no dendrito, seja na membrana do pericário ou no seu axônio, né, existe essa constituição de fluidos e de íons. Né? Veja, no citossol, quando o impulso nervoso está em repouso, né? No potencial de membrana está em repouso. Se você medir com voltímetro, isso vai dar menos 70 milivolts. Tá? E tem mais sódio dentro do citoplasma do que fora. Né? Fora tem mais sódio. E potássio, ao contrário, tem mais potássio dentro e fora, e outros íons também. Mas isso depois, a fisiologia vai explicar isso com bem mais detalhe para vocês. Essa quantidade de íons fora e dentro dá a essa membrana um potencial positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro. Tá? Isso pode ser medido por microeletrodos em um voltímetro. Né? Isso, quando não está estimulada essa membrana, qualquer uma dessas porções, ela dá menos 70 milivolts, tá? Dentro de qualquer porção da membrana do axônio, ou do pericário, ou do dendrito. Okay? Quando ocorre um potencial de ação, né, os poros, né, da membrana, né, acabam abrindo para a entrada de bastante sódio, né, e saindo pouco de potássio. Isso gera o que nós chamamos de inversão de polaridade. Tá? Se era positivo do lado de fora da membrana e negativo do lado de dentro, com a entrada de muito sódio, inverte, fica positivo do lado de dentro e negativo do lado de fora. Esse é o potencial de ação. Tá? Isso leva alguns milésimos de segundo, tá? E vai percorrer toda a membrana. Tá? Ele parte de uma voltagem de menos 70 milivolts até mais 70 milivolts. Tá? Isso é um potencial de ação da membrana, do axônio, né? Do neurônio na sua membrana, levando ao estímulo. Então esse estímulo pode ser por um toque, né, por uma fração bioquímica, o próprio pensamento leva a esse estímulo, né, invertendo, gerando um estímulo nervoso. Tá? A diferença na quantidade de íons que entram e íons que saem.
Assim que o estímulo passar pela membrana naquele local, o sódio é novamente, pelas bombas de sódio e potássio, é jogado para fora e volta à membrana no repouso novamente. Bom, isso é bem simplesinho para falar para vocês sobre condução axonal. Depois vocês verão isso com mais detalhe em aulas de fisiologia principalmente. Então, essa alteração do potencial ocorre em células que têm mielina somente no nódulo de Ranvier. Tá vendo? Então, esse axônio é mielinizado, né? E deixa um espaçozinho entre uma porção mielinizada e outra, que nós chamamos de nódulo de Ranvier. Como os íons estão do lado de fora e do lado de dentro aqui do axônio, tá? Isso gera o potencial de membrana em volta. E ele pode ir passando dessa porçãozinha para essa porçãozinha, correndo em volta desse axônio. Tá? Isso ocorre, uma similaridade aqui apenas para ter uma noção. E você pega um fio elétrico de alta tensão, nós sabemos que os elétrons correm dentro do fio aqui, né, da eletricidade, mas os elétrons correm em volta também, tá? Não corre só dentro do fio, corre aqui uma nuvem de elétrons em volta, tanto que se a pessoa chega próxima de um fio de alta tensão, ela é perigosa ser sugada e ser eletrocutada, porque tem tensão aqui em volta também, tem eletricidade em volta. Aqui também acontece, não é uma eletricidade bioquimicamente falando por íons, né? A diferença de íons, esses poros de membrana, né? Que fazem com que deixe entrar mais sódio e sair potássio, invertendo a polarização e gerando um estímulo nervoso. Esse estímulo corre pela membrana, ao longo de toda a membrana, sempre no sentido de dendrito, pericárdio, axônio. Sempre o axônio está tirando aquele estímulo nervoso do pericárdio em direção a outro neurônio ou alguma célula efetora, certo? Sempre nesse sentido que acontece. Ou aqui está chegando através de um outro neurônio também essa informação e ele gera o estímulo. É interpretado, né? E gera milésimo de segundo. Então houve aqui potencial de membrana e apenas naquele localzinho onde o estímulo está percorrendo que ocorre o potencial de membrana. Logo em seguida já tem a reposição. Nos axônios amielinizados, né, esse potencial de ação, esse estímulo nervoso, ele percorre ao longo de toda a membrana do axônio. Então a gente chama isso de impulso contínuo, estímulo contínuo, tá? Porque ele vai ao longo de toda a membrana. Tá? Mas em fibras mais nobres, vamos dizer assim, né? Ali é mais fibras amielinizadas. Aqui em fibras mielinizadas, né? O estímulo nervoso ele corre de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. Isso aumenta a velocidade da condução do estímulo nervoso. Tá? Por isso que a gente fala as fibras mais nobres, mais importantes para o organismo, elas são mielinizadas. Quanto mais mielinizadas, mais rápido vai o estímulo. Daí gasta menos energia também, porque pula de nódulo de Ranvier para nódulo de Ranvier. Tá? Esse impulso é chamado de impulso saltatório, estímulo nervoso saltatório. Tá? Onde tem mielina, tá? Ele fica, tem muito lipídio, ele impede a passagem de sódio e potássio e o estímulo nervoso. Então ele pula de região para região. Então, a transmissão do impulso nervoso então, pelo axônio ocorre por um impulso contínuo nas fibras amielínicas e impulso saltatório em fibras mielínicas. Tá? E isso vai depender muito do calibre daquela fibra. Né? Em fibras mais nobres, vamos dizer assim, as mais mielinizadas, chamam de fibras do tipo A. Esse é um tipo de classificação, é bem genérico. Né? Aí a velocidade pode correr de 15 a 120 metros por segundo o estímulo nervoso.
E fibras do tipo B, né, menos mielinizada, vai de 3 a 15 metros por segundo, né, uma função menos nobre, mas a do tipo C, né, vai ser de baixa velocidade, assim mesmo é muito rápido, né, de 2,5 a 3 metros por segundo. Então aqui nós podemos dar um exemplo, por exemplo, aos movimentos peristálticos do intestino, que ele é feito em ondas, vagarosa, você nem percebe. Aqui podemos pensar no olhar rápido quando você vê alguma coisa, né? Você já define as cores, a distância, a quantidade de luz. Então, para a visão, é fibras mielínicas, né? E a velocidade desse impulso nervoso é proporcional à quantidade de mielina que existe em cada fibra, ok? E se a fibra é mais espessa também, mais mielina. Agora, como é que eu faço? Não vou falar aqui de anestesia geral, mas uma anestesia local não é tão difícil de entender. Os anestésicos de ação local sobre os axônios, eles são moléculas que se ligam àqueles canais de sódio, tá? E impede o transporte desse íon. Consequentemente, inibe o potencial de ação nervosa. Tá? Então, uma anestesia local, né? Ele faz com que o estímulo não percorra aquela membrana do axônio e perde a sensibilidade ou perde o potencial de ação daquela região. Tá? Outros tipos de anestesia vocês terão ao longo do curso. Agora, e quando lesa uma fibra nervosa? Isso é um dos problemas mais sérios que nós temos. O tecido nervoso é um dos tecidos mais nobres que nós temos, né? As nossas informações para falar, pensar, andar, elas estão guardadas nos pericários dos neurônios ou estão nos axônios, em algum lugar estão guardadas. Tem uma memória. Inclusive, eu vou deixar uma questão para vocês pensarem, depois dessa noção de tecido nervoso, onde fica guardada a memória no neurônio, certo? Será que é aqui no pericárdio? Será que é aqui nos dendritos, nos axônios? Onde fica guardada a memória e em que linguagem ela está escrita? Tá? Existem dúvidas sobre isso, nós vamos pesquisar. Bom, quando lesa uma fibra nervosa, tá? Vai lesar provavelmente um axônio, porque o axônio é a fibra mais longa. Tá? A pessoa corta no braço uma fibra. O que o neurocirurgião tem que fazer? O mais rápido possível encontrar aqui o coto proximal do coto distal e tentar fazer a ligação, costurar esse coto distal do coto proximal do coto distal, para tentar novamente fazer a reconexão desse axônio com aquela fibra muscular que ele inervava, tá bom? Quando isso é feito rapidamente, né? Aqui o axônio ele tem condições de proliferar, não tem condições de proliferar aqui a dividir o núcleo, proliferar o pericárdio, mas o axônio pode aumentar. Então existe no primeiro momento existe uma cromatólise, morrem algumas substâncias dentro do citoplasma, mas depois aumenta a atividade, produz-se mais axônio, né, vários, né, ramificações, não vários axônios, várias ramificações do axônio, para tentar achar o ponto distal. Se for um grande cirurgião, se o médico conhece muito bem aquela anatomia daquela região e ele conseguir reinserir aquela fibra próxima do coto distal, ele consegue restabelecer a ligação daquele neurônio com o músculo e a pessoa volta à estabilidade normal. Mas muitas vezes, às vezes tem até
por meio de amputação, né, de um dedo, de um braço, de uma perna. E aí aquele neurônio perde a sua função básica se ele era para estimular aquele músculo. Tá? Existe aqui o neurilema, né, o neuroma de amputação, e a pessoa não consegue mais movimentar, ou se era um nervo sensitivo, sensibilizar aquela região. Tá? Então, existe possibilidade de regeneração de axônio? Existe, mas depende muito da rapidez com que o neurocirurgião faz a interligação dessas fibras nervosas. Tá? Nem sempre ela dá certo. Então aqui é a mesma coisa, mostrando que entra em ação macrófagos para fazer limpeza da região, né? As células de Chivan que estão em volta daquele axônio, né? Ela se multiplica também, essas células podem multiplicar. O que não pode multiplicar é o próprio neurônio, só o seu prolongamento, o seu axônio. Se ele encontrar o culto distal, regenerou-se, sucesso. Se não encontrar, insucesso, e a pessoa fica com atrofia muscular, né? E aquele neurônio fica sem função ou com outras funções não de mexer esse músculo, por exemplo. Okay? Então existe no nervo ou na fibra nervosa lesada uma reação local, uma reação anterógrada, que a gente fala, né? Uma reação no próprio pericárdio, e uma reação retrógrada, que é aquela que acha o outro, o coto distal também. Tá? E a sinapse? A sinapse nada mais é que a ligação química entre um neurônio e outro neurônio, ou o neurônio e a célula efetora. Então, na sinapse a interação não é física, ela é química. Então não chega um dendrito de uma outra célula a fazer ligação com a membrana, mas sim uma ligação bioquímica através de neurotransmissores. Tá? E essa sinapse pode ser classificada conforme o jeito que ela está se ligando. Se for de um axônio com dendrito, então é uma sinapse axodendrítica. Se for de um axônio com a célula, é axossomática, com o pericário de outra célula. Né? Axônica, quando é um axônio de um neurônio com o axônio de outro neurônio. Então essa é a classificação morfológica. E funcional, ou ela está excitando ou está inibindo aquela função. Tá? Quando chega na célula efetora, lá vai ter uma despolarização da membrana da célula efetora, seja célula de glândula ou célula de músculo. E aí entra em ação as junções gap, onde a despolarização elétrica, aquela entrada de sódio e saída de potássio, né, ocorre na membrana dessas células efetoras. Tá? Isso acontece muito, é comum em insetos. O inseto não tem sistema nervoso, então eles têm essa sinapse elétrica através de junções gap em uma célula e outra. Polarização de íons, para que ocorra uma função excitatória ou inibitória. Tá? Então, as sinapses são assim, axossomática, ou seja, o dendrito de uma célula, de um neurônio com o soma ou o pericárdio de outro neurônio, axodendrítica, né? Axônica, quer dizer, dois axônios formando uma sinapse, né? Axodendrita. Então, 3 tipos de junções entre as células neuronais. Tá? Aqui nesse exemplo, veja que, embora a porção do prolongamento da fibra nervosa chega bem próximo de outro prolongamento, não tem um contato físico, existe uma fenda sináptica. Então, sempre
haverá um axônio chegando num dendrito, ou no outro axônio, ou no pericárdio, formando essas sinapses. E entre essas duas porções, essas duas membranas, existe a membrana pré-sináptica, que sempre vai ser do axônio, a fenda sináptica, que é o local onde vai ser liberado os neurotransmissores, e a membrana pós-sináptica, que é onde vai continuar a despolarização daquela membrana. Ok? Esse neurônio pode estar excitando ou pode estar inibindo uma função, tá? Fazendo a sinapse com outro neurônio, né? Ou com a célula efetora, lá no final. Então, como é que isso se dá? Então, a fisiologia também vai melhorar isso, mas é o seguinte: quando ocorre a despolarização da membrana, a entrada de sódio, saída de potássio, isso ocorre ao longo de toda a membrana do axônio, né? E os canais de cálcio também é liberado, tá? Eles acabam se juntando à membrana da retícula plasmático líquido, onde tem os neurotransmissores, tá? Esses neurotransmissores acabam chegando até a membrana pré-sináptica daquele axônio, libera esse neurotransmissor, e esse neurotransmissor é que vão se ligar à membrana pós-sináptica. Quer dizer, isso aqui já é porção de um outro neurônio, seja um dendrito, seja um pericárdio, ou seja um outro axônio, tá? Joga nessa fenda sináptica que tem os receptores para esses neurotransmissores. Existem vários tipos de neurotransmissores. Então, e ele, o que ele faz? Simplesmente ele continua essa despolarização até chegar à célula efetora. E essa já pode ser até a célula efetora, tá, no final. Então, por isso que no bulbo pré-sináptico tem mitocôndria para trazer energia, tem os microtúbulos que trazem esses neurotransmissores até essa região, para que ocorra essa liberação desses neurotransmissores e a continuação do impulso nervoso na fenda sináptica, depois na membrana pós-sináptica. Então existe esse transporte desde o pericárdio até lá o final do dendrito, que pode ter metros de comprimento, né? Imagine o pericárdio de um neurônio motor. Aqui na medula espinal tinha um rapaz que joga vôlei, né? E tem que inervar o músculo lá da perna. Tem mais de metro esse axônio. Então ele manda, através da quinesina, manda os neurotransmissores até a fenda sináptica e depois traz essas vesículas para ser reciclada aqui no complexo de Golgi para receber mais neurotransmissores. Então existe um transporte anterógrado mediado pela cinesina e um transporte retrógrado mediado pela dineína, nos microtúbulos, tá? Então, os neurotransmissores principais que fazem esse papel, acetilcolina, noradrenalina, ácido glutâmico, né? Ácido aminobutírico, dopamina, serotonina, glicina, endorfina, cefalina, todas elas têm uma função. Às vezes está inibindo, outra está excitando, outra é analgésica, cada uma tem uma função própria, tá bom? Então, no final a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Bem, uma noção, nós falamos na primeira aula de sistema nervoso central, organização. Agora vamos falar um pouquinho da organização do sistema nervoso periférico, tá? Então, a fibra nervosa, ela pode partir de um neurônio que está no sistema nervoso central e vir inervar uma célula efetora aqui no final, como acabamos de falar, né? Ou ela pode estar inervando uma região sensitiva e leva através do gânglio sensitivo até o sistema nervoso central para formar essa estrutura. No sistema nervoso central, quem toma conta do neurônio, que preenche o espaço, o encéfalo, medula espinal, cerebelo, lá são as células da glia, lá não tem tecido conjuntivo.
ela tem no máximo vaso sanguíneo, né, as células da glia, né, mas não tem tecido conjuntivo. No sistema nervoso periférico existe tecido conjuntivo, né, em volta de cada fibra, de cada axônio, né, em volta de vários axônios, em volta de um grupo de axônios. Então, aquela parte de tecido conjuntivo que envolve uma fibra nervosa, nós chamamos de endoneuro. O tecido conjuntivo chama-se endoneuro. Se ele envolve várias fibras formando um nervo, então aquele tecido conjuntivo mais denso que está na periferia é chamado de perineuro. Perineuro, perineuro, perineuro. Aqui tem um nervo, aqui tem outro nervo, aqui tem outro nervo. Cada um daqui é a fibra. Pode ter aquele nervo fibra sensitiva ou fibra motora, tanto faz. Tá? Então veja, aqui o axônio, em volta tem o tecido conjuntivo, sempre em volta do axônio eu vou ter a célula de Schwann, depois da célula de Schwann, em volta eu tenho o tecido conjuntivo, tá? Com fibra reticular, para proteger mais ainda aquela fibra nervosa. Aí ela se reúne em grupos, e aquele grupo de fibra vai formar um nervo, e esse nervo recebe mais um tecido conjuntivo mais denso, que é chamado de perineuro. E quando forma um feixes de nervos, está vendo? Tá? Em algumas regiões é próprio ter feixe de nervo. O conjuntivo que envolve todo esse epineuro, esse conjunto de nervos, nós chamamos de epineuro. Então, isto é uma fibra, isto é um nervo, e isto é um conjunto de nervos. Ok? Um feixe nervoso. Aqui é a mesma coisa, só para mostrar como é que eles ficam aqui no corpo histológico, né? O perineuro um pouco mais denso, epineuro que está do lado de fora de tudo, e em volta de cada uma dessas células eu tenho um endoneuro. Lembrando que antes de ter o endoneuro eu tenho a célula de Schwann. Não existe fibra nervosa sem célula de Schwann no periférico. Depois da célula de Schwann é que vem o tecido conjuntivo. Então, nesse corte histológico, aqui é um vaso meio amassado aqui no corte histológico, decorado pelo HE, e aqui eu tenho o nervo cortado transversalmente. Cada uma dessas regiões mais claras que eu estou vendo aqui, ó, isso corresponde a uma fibra mielínica. Só nesse que conseguimos preservar o axônio. Lá. O axônio tem mielina em volta. Como ele é formado principalmente por fosfolipídio, na hora da preparação histológica, esse fosfolipídio sai e fica esse branquinho aqui, ó, formando um nervo mielínico. Nervo mielínico, tem bastante mielina. Ali também preservou em volta, também preservou em volta. Certo? Mas a maioria sai, porque esse pedacinho de axônio que ficou tão pequenininho que ele é lavado na hora da preparação da lâmina. Mas eu vou ter a célula de Schwann e em seguida o endoneuro. Aqui nesta, aqui neste. Cada um disso aqui é um endoneuro. Cada um disso aqui é um endoneuro. Aqui é o axônio, aqui é o endoneuro. Aí, essas várias fibras, esses vários axônios se reuniram no feixe. Formou o nervo mielínico. Isto é um nervo mielínico, que eu tenho em volta dele o perineuro, o tecido conjuntivo mais denso, tá vendo? Esse perineuro também envolve esse outro nervo aqui em volta, tá? E esse conjuntivo mais denso, que pega os dois nervos juntos, tá vendo? Os dois nervos aqui, nós chamamos de epineuro, tá? Esse epineuro, ele amarra, vamos dizer assim, entre aspas, esses dois tipos. Aqui, essa região que nós estamos mostrando ali para vocês, tá? Mas tem mais nervos aqui, nervos aqui, nervos aqui, tá bom? Ele fica mais claro na coloração. Então, cadê o epineuro? É esse que está aqui em volta, mais denso. E o perineuro? É esse que está aqui. Cada nervo, ó, esse é um nervo maior, um nervo um pouco menor, um nervo um pouco menor, outro nervo aqui. Tá? E amarrando tudo aqui, o epineuro. Isso no nervo mielínico. Agora no nervo amielínico, essas divisões ficam mais difíceis de se ver. Mas tem um perineuro aqui, ó. Né? Nervo amielínico, ele não tem mielina. Então a célula... O que eu tenho aqui? Eu tenho a fibra nervosa, o axônio passando,
mas tenho também célula de Schwann e fibroblasto. Fibroblasto que está formando o endoneuro. O endoneuro, perineuro. Tá? Mas é mais difícil de separar. Aqui teve um pouquinho de retração só, mas isso não é mielina. O corte aqui esgarçou um pouquinho. Então, na fibra amielínica, né, eu não vejo aquele branquinho em volta, porque tem só uma voltinha da célula de Schwann, que às vezes pega várias fibras ao mesmo tempo. Certo? Às vezes é uma só. Mas uma célula de Schwann é capaz de formar um mesaxônio único em volta, né? E por isso nós chamamos essa fibra de fibra amielínica. Ok? Bom, o conjunto de fibras, seja ela mielínica ou amielínica, né, forma um nervo. O nervo pode ser um nervo motor, está levando informação para fazer uma função, ou nervo sensitivo, está levando o sistema nervoso central para que defina, decifre aquela função. Ou naquele nervo tem os dois tipos de nervo, como nós mostramos agora há pouco. No mesmo nervo, eu posso ter uma fibra sensitiva e uma fibra motora. E naquela região, para inervar aquela pele, aquela região periférica, é mais fácil ter no próprio nervo, né? Esse é um nervo misto, te falo, os dois tipos de fibra, tá? Mas morfologicamente, a mesma coisa. Tenho aqui endoneuro, perineuro e epineuro, em volta de cada um. Bom, e no periférico, além de nós termos as fibras nervosas em forma de nervos, reunidas em forma de nervo, né? Nós temos também gânglios. O que é um gânglio? O gânglio é o pericárdio do neurônio, né, reunido fora do sistema nervoso central. Então pode ser pericárdios sensitivos, do neurônio sensitivo e neurônios motores. Então eu tenho o gânglio sensitivo e tenho o gânglio motor. Tá? Em volta desses gânglios eu tenho células satélites que protegem o neurônio nessa região e célula de Schwann que faz a mielina nessa região. E para organizar esse gânglio eu tenho cápsula de conjuntivo e septo de conjuntivo em volta, tecido conjuntivo. Então veja aqui, ó. Isso aqui está há um gânglio sensitivo aqui, ó, na região dorsal, próximo. Não está no sistema nervoso central, está próximo. Esse é um gânglio sensitivo. Olha como ele se organiza. Estou vendo os pericárdios dos neurônios aqui, ó. Tá? O que tem em volta dele aqui? Aqui eu tenho, além da fibra nervosa e do pericárdio, eu tenho a célula de Schwann, eu tenho o fibroblasto, formando o septo de conjuntivo. Então aqui já é aqui eu vejo o conjuntivo, que eu estou no sistema nervoso periférico. Olha aqui a cápsula desse gânglio, certo? É possível de ser localizado nessa região dorsal do organismo, tá? Esse gânglio. E lá estão os pericárdios dos neurônios. Ok? Olha aqui. Isso é o nervo, tá? Esse aqui é o gânglio. Gânglio com vários pericárdios e os seus dendritos e axônios aqui. Essa mistura aqui é de dendritos, axônios e fibra colágena agora. Agora eu tenho fibra colágena porque eu estou no sistema nervoso periférico, formando um gânglio. E essas células mais próximas, esse aqui é um neurônio. Aqui outro neurônio, tá? Lá outro neurônio, pericárdio. Mas, ó, veja que o núcleo é biocromático, o núcleo é evidente, né? Uma célula tem alta atividade sintética. E aqui em volta eu vejo esse núcleo. Isso é chamado de célula satélite. O mesmo papel que faz o oligodendrócito lá no sistema nervoso central, como célula satélite, aqui também os autores chamam apenas de célula satélite, não é chamado de oligodendrócito, porque aqui é periférico. Okay? Mas é uma célula que também lança seu citoplasma aqui em volta para proteger o pericárdio do neurônio. Okay? Aqui não dá para ver o núcleo da célula, porque o corte não permitiu, mas olha o tamanho de cada célula em relação aos núcleos dessas células no gânglio. Olha aqui. Tem, olha,
tem células satélites que parece estar dentro do próprio neurônio. Claro, na verdade está em cima aqui, né? E ela lança seu citoplasma aqui em volta para proteger esse pericárdio. Tá? Veja o nucleolo qual é o tamanho do núcleo da célula satélite. E esse é o nucleolo pericárdio de neurônio. Corado pelo maçom. Aqui é corado pelo HE. Aqui corado pelo tricrômico de maçom. Tá? Tricrômico de maçom deixa mais acinzentado. Aqui é a parede de uma bexiga, dá para a gente perceber aqui, ó, esse aglomerado de pericários de neurônio na periferia dessa bexiga, tá vendo? Isso são neurônios. E aqui está o núcleo do pericário do neurônio, tá vendo? Esse é o núcleo, esse é o nucleolo. E esse é o citoplasma pericário do neurônio. E o que tem em volta aqui? Tem as axônio, dendrito, célula de Schwann, fibroblasto, célula de vaso. Então, isso é um gânglio. A mesma coisa lá. Célula satélite parece que está dentro, né? Ou fazendo forçando o citoplasma ali, ó, tá? Aí, célula satélite, célula protetora. Bom, e para quase finalizarmos, uma noçãozinha bem rápida de sistema nervoso periférico. O somático é aquele que a gente pensa e faz, certo? Então, músculo estriado, né? Agora, e os músculos lisos, glândulas, como é que ele é controlado? Pelo sistema nervoso autônomo, que pode ser simpático ou parasimpático. Tá? Então, no sistema funcional, os componentes desses gânglios e desse sistema, o componente sensorial vai receber o estímulo, transmitir, né, e processar. E o componente motor vai fazer o órgão efetor funcional, a célula efetora funcional, através do somático ou através do autônomo. No autônomo, nem sempre eu consigo controlar a situação. No somático, eu estou consciente do que está acontecendo, tá? Na visão histológica do sistema nervoso autônomo, nós temos duas divisões, né? Histológica e anatômica também. Simpático ou tóraco-lombar e parasimpático e crânio-facial. Nesse sistema autônomo, dois neurônios estão envolvidos numa cadeia, sempre numa cadeia de função motora, ou seja, função de levar a informação para a periferia, tá? Então, aqui em linhas azuis, eu tenho os núcleos dos primeiros neurônios que estão no sistema nervoso central, no medula espinal, né? E crânio sacral. Os pericárdios de neurônios que estão na região crânio sacral e na região crânio e sacral são os pericárdios, primeiro neurônio do sistema parasimpático. O primeiro neurônio dessa cadeia autônoma do simpático, eles estão na cadeia tóraco-lombar, tá vendo? Funciona então o autônomo com dois neurônios motores. O pericárdio está aqui na região central, no sistema nervoso central, e o outro neurônio está fora do sistema nervoso central. Se for do parasimpático, lá, ele vai fazer sinapse esse primeiro neurônio com o segundo neurônio lá próximo dos órgãos. E desse outro neurônio sai um axônio que vai inervar, estimular ou inibir os órgãos, né? Se estiver dentro, a maior parte está fora, mas se todos que estiverem pericárdios dentro da parede do órgão ou seja, do sistema nervoso parasimpático. Né? No simpático, o segundo neurônio normalmente forma
uma cadeia ganglionar fora do órgão-alvo, tá? Então, forma uma sinapse. É uma fibra pré-ganglionar e depois daqui para frente é fibra ganglionar, pós-ganglionar, ok? Primeiro neurônio, sistema nervoso central, segundo neurônio em gânglios. Né? Se for na região tóraco-lombar, será simpático. Se na região crânio-sacral, é do parasimpático. Em geral, um está estimulando e o outro está inibindo, certo? Isso fazendo com que as funções nessas regiões sejam controladas. Região crânio, aqui parasimpático e aqui simpático. Então, existe sempre dois neurônios, um e um segundo neurônio. No simpático, o primeiro neurônio, a sinapse do primeiro neurônio, o segundo neurônio é feito com a acetilcolina, certo? E a segunda sinapse, que vai estar lá com a célula efetora, ela é feita com a noradrenalina. No parasimpático, tanto a primeira sinapse, o primeiro neurônio com o segundo neurônio com a célula efetora, vai ser com a acetilcolina. Então, isso é chamado também de sistema adrenérgico, que é esse aqui, o simpático, e colinérgico, o parasimpático, por causa da segunda sinapse, ok? Então, em geral, um está ativando e o outro está inibindo. Em geral, o simpático estimula e o parasimpático inibe, por exemplo, excita a atividade cardíaca, o parasimpático diminui a atividade cardíaca, o simpático tem vasocontração, o parasimpático vasodilatação e assim vai. Várias atividades são inibidas, tá? Em glândulas salivares, os dois estão estimulando, né? Porque existe aí também a interferência para a liberação da saliva. Mas, em geral, o que um está estimulando, o outro está inibindo. E quem realmente estimula é o simpático, quem segura ou inibe o estímulo é o parasimpático. Okay? Agradeço a atenção de vocês. Isso foi só uma noção geral do sistema nervoso sobre a visão histológica, o tecido nervoso. Tá? Nunca esqueçam que a célula que tem estímulo nervoso, que pode interpretar, gerar estímulo, é sempre o neurônio. E o neurônio não é só pericário, é pericário e sua fibra, pode ser dendrito ou axônio. Tá? Muito obrigado pela atenção.